Eu sempre tive problema, desde a minha juventude, com problemas de peso. No início, eu não achava que eu tinha algum problema com a balança. Eu achava meu corpo muito bem, né? Lá por volta dos 12, 13, 14 anos. Eu tinha muitas amiguinhas e todos me diziam que eu era gorda. Sempre cresci com isso, que eu era gorda. Passei um, né, que porque você, até hoje, a busca do corpo perfeito, você tem que ser magra. Então eu sempre achei que eu era gorda, acima do peso, acima dos padrões exigidos. E cresci com isso. Toda a minha vida me chamaram de gordinha. Até que um dia eu resolvi emagrecer. O meu auge do peso começou com o máximo de peso que eu tive quando eu decidi emagrecer, de verdade. Eu estava com 83 para 84 quilos. Eu não me recordo muito bem. E eu disse, não, meu Deus, quanto peso eu ganhei. Porque até então, o máximo que eu cheguei foi 75, 76. Nunca tinha passado disso. E de repente, 83 quilos, 84. Então no final de 2019 para o começo de 2020, eu tive uma depressão, uma tristeza profunda, que em uma semana eu perdi de 3 a 4 quilos. Eu não tinha vontade nem de beber água. E eu resolvi fazer disso um motivo para o meu emagrecimento. Então, eu já tinha perdido em uma semana quase 4 quilos. Eu digo, vou engatar. E comecei uma reeducação alimentar. Eu só comia frango, peito de frango desfiado, assado na chapa. E a minha alimentação era todas as verduras cozidas, eu cozinhava. Às vezes eu colocava 2 colheres de arroz, às vezes não. E no final de semana, a minha mãe sempre cozinha no final de semana, eu comia bem o almoço. Arroz, feijão, só não macarrão. Arroz, feijão, feijãozinho com charque, calabresa. Comia bem. E a carne, se tivesse carne, eu comia. Se não tivesse, eu comia frango. Não tinha problema no final de semana. Que eram as minhas refeições livres, né? Porque eu já era a semana toda bitolada. Arroz de manhã, geralmente eu fazia jejum intermitente. E quase todos os dias eu fazia jejum intermitente. Aí quando era no horário de almoço, eu almoçava uma quantidade boa de um prato bom de verduras, com legumes cozidos, batatinha, chuchu, cenoura, abóbora. Eu amo muito abóbora. Eu não sei se podia, mas eu resolvi só comer isso, cozido. Botava um salzinho, uma temperadazinha e um peito de frango grande. Quantidade boa. Comia. Se desse fome, eu fazia pipoca. Comia muita pipoca. Eu amo. Meu problema é coisa doce. Eu acho que eu tenho uma compulsão por doce. Então,
eu fazia uma balde de pipoca e comia. Quando dava vontade de comer o doce, no lugar de eu colocar meia caixa de leite condensado na pipoca, eu colocava 2 colheres, botava uns fiozinhos assim, que não chegava a 3 colheres. Quem comia mais da metade em um balde de pipoca, eu passei a controlar o doce. Todas as minhas refeições, eu tirei o açúcar. A não ser se eu fosse para um lugar e pedisse uma jarra de suco e já viesse com açúcar, eu tomava. Mas se eu pedisse, eu sempre dava preferência para colocar o adoçante. E nisso fui. Comecei aos poucos ir para caminhada, porque eu estava muito pesada, não tinha força e vergonha também. E comecei para caminhada. Fazia todos os dias, eu fazia 1 hora. No início era somente a caminhada. Andava um pouquinho mais rápido, parava. Isso em janeiro. Aí tive um outro incentivo que foi carnaval. Carnaval de 2020. Digo, não, eu quero ficar bem gostosa pro carnaval. Quero ficar bem magrinha. Gente, eu tava no meu melhor momento de emagrecimento. Eu tava super focada. Cada dia que passava, eu perdia gramas todos os dias, porque eu tava fazendo tudo certinho. Eu não me restringi a nada exacerbado. Eu comia o doce, eu comia o açúcar. No início eu evitei comer, sim, pizza, que eu comia, cheguei a comer uma pizza inteira em rodízio. Então, quando eu ia, eu comia, sim, 2. Eu queria comer mais, gente, porque eu não estava usando nenhum tipo de medicação. Então, eu quero dizer para você que é possível. Se você não tem condições de comprar uma medicação dessas que é potente, que o médico passa, que já aconteceu do médico passar para mim, eu fui acompanhada pelo endocrinologista. E os medicamentos são caros. Para você que não tem condições, eu que não tenho condições, a gente divide, né? E acaba o tratamento, você ainda está parcelando. Para você começar novamente o tratamento, você tem que terminar o parcelamento. Enquanto isso, você tem que se manter. E pra gente que tem problema de compulsão alimentar, porque a gente sabe que não é vontade própria, não é somente a vontade própria, não é somente esforço físico, vai além, vai além. Eu cheguei a pensar até que eu tenho problemas mentais em relação ao peso, porque eu não sei comer um pouquinho de sorvete, eu quero comer o balde. Eu faço um bolo de chocolate, eu como um pedacinho, vou comendo, até acabar, gente. Até acabar. E quando eu fico estufada, dou um tempinho, aí o doce sai da boca e começo de novo. Então, eu comecei a me incentivar pro carnaval. Vou deixar aqui uma fotinho para vocês, como eu tava e como eu fiquei no carnaval. Eu fiquei maravilhosa. Eu usava até, como é que se chama, aqueles biquínis, que ele parece uma blusinha que eu nunca na minha vida eu usei. E eu, né, coloquei, tava com a gordurinha, mas eu não via, porque eu tava vendo somente o meu emagrecimento. Então, depois que passou o carnaval, que eu cheguei nesse corpo aqui, que eu estava vestindo, acho que 44, deixa eu só pegar aqui a saia para mostrar. Eu estava vestindo, gente, no tempo que eu comecei o meu emagrecimento, 44, 46. Então, perto do carnaval, eu ganhei essa sainha, que foi um short saia, que eu achei enorme, porque as pessoas me chamavam de gorda, mas eu sempre usei 40, né? Então, isso aqui
foi quando eu consegui o corpo que eu queria. Tava amando o corpo. E eu digo, não, vou emagrecer mais. Tô no 44, 42, mas eu quero emagrecer mais. E eu tava com, se eu não me engano, 75 quilos. 75, 77 por aí. Eu vou deixar também a foto do tempo que foi do carnaval, que eu consegui, qual o peso que eu estava. Eu tirei foto de tudo. Então eu fiquei linda no carnaval. E eu resolvi, e eu tava muito ansiosa para perder peso. E caminhando, virou um vício, gente. Tudo que você pratica, você leva a sério e você começa a trazer um hábito, vicia. É maravilhoso. E quando vicia para as coisas boas, é fantástico. Então, eu não vivia mais sem a minha caminhada diária de 1 hora. Eu tirava 1 hora. Baixei aquele aplicativo Runkeeper, eu acho que é assim que chama. Não sei falar inglês. E colocava o GPS e comecei a ver quantas voltas eu dava lá no quarteirão. Comecei com 3, depois eu fui, não, dar mais uma volta sem parar, mas no meu espaço de tempo. Eu não ia correndo que nem corredor e fora do meu tempo. Eu ia no shotzinho, mas sempre esforçando daquela caminhada. Eu saía da caminhada para outro pique, mas que eu pudesse acompanhar, acelerando aos poucos e trazendo resistência. Então, eu comecei 3 voltas sem parar. Aí depois eu mais uma volta sem parar. A cada dia eu me superava. Então, eu vou deixar também os prints aqui do aplicativo, né, que fica lá salvo. Quantos quilômetros eu fazia, quantas calorias eu gastava. E nisso eu comecei a fazer, o pouco que eu vi os vídeos aqui, estudar um pouquinho, que é trabalhar o metabolismo com o ganho do que você come com o que você perde. É contar as calorias. Eu não sei explicar bem como é que se chama isso. Então, eu tinha esse cuidado de ver o que eu comia, fazer uma base mais ou menos, né, do que eu comia, fazia o cálculo e na minha caminhada eu perdia 500 calorias, 400 calorias, 700 calorias, dependendo do meu esforço. Então eu disse, eu comi isso, perdi isso, então compensou. Geralmente quando eu ia para caminhada eu comia melão, meio melão, grande não, pegava meio melão, dividia em 3 vezes, comia ele para ir. Quando eu voltava, eu não comia em quantidade, gente, certinhas. Eu comia até matar a minha vontade, só que eu comia coisas nesse período saudáveis. Melão, se eu tivesse com vontade de comer um melão inteiro, eu comia. Eu não conseguia comer um melão inteiro, mas eu comia quase um melão inteiro. Quando eu voltava naquele calor, tomava bastante água. Então, troquei refrigerante por água com gás, água com limão. Às vezes, quando eu estava sentindo vontade daquele docinho, eu pingava umas gotinhas de adoçante. É a melhor coisa? Não. Mas em relação ao que eu tomava refrigerante, suco com açúcar, eu acho que essa era uma das melhores opções para mim. Então, eu consegui perder peso. A cada semana eu fui controlando. Eu disse pra mim, eu quero perder 500 gramas por semana, tá ótimo. Eu quero chegar com 68 quilos, tá bom. Que foi o peso que quando eu casei, né? Quando eu casei não, foi o peso que depois de um tempo que eu estava casada, eu fiquei permanente e tava gostando do meu corpo. E eu digo, 68 tá bom.
E fui, toda semana eu perdia 500, eu sempre controlava. Agora, gente, eu sei que não pode fazer isso, mas eu fazia. Pra mim era bom. O que é bom pra mim, talvez não seja bom pra você e talvez não seja o que os médicos recomendam. Mas eu preciso de um autocontrole de tudo, porque senão foge do meu controle. Então, todos os dias, ao acordar, eu me pesava. Eu preferia estar com isso na mente, de não pular o peso. Aí eu engordei tantos quilos. Não era quilos, era gramas. Meu Deus, eu comi isso aqui, comi demais. Então vou ter que diminuir. Tipo, pipoca com leite condensado que eu comia. Não a caixa toda mais, né? Como eu falei pra você. Botava um fio bastante. Aí eu dizia, não comi essa balde de pipoca. Então vou maneirar num almoço ou no café. Não tinha hora para eu comer pipoca. A minha refeição era pipoca, porque era um lanche barato, que eu podia pagar, eu não podia pagar, comprar coisa muito cara, por isso que eu não comprei nada para minha alimentação, a não ser o que eu tinha em casa. Eu não comprei iogurte, eu não comprei ricota, eu não comprei queijo, eu não comprei nada. Se tivesse queijo, normal, eu comia. Gente, eu comi de tudo, mas com controle. Só que eu não tenho controle, gente, eu tenho que ser sincera pra vocês, eu não tenho controle. Mas a minha vontade de perder peso era tão grande que eu controlava meu peso me pesando. O que eu comia, eu no final do dia eu me pesava. Então, eu sabia que tem aquele ganho de peso que é o que a gente come, a gente acorda com a barriga vazia. Então, o que a gente vai comendo durante o dia vai engordar, né? Então, eu sabia, mas quando era no outro dia, eu me pesava e era o que ficou. O que fica ali é o que ficou. Eu pensava desse jeito. Então, eu comecei a perder os 500 gramas, 600, às vezes 400 por semana. Fui perdendo até o meu peso se estabilizar. Em 71 quilos, eu creio. Quando eu resolvi fazer a minha cirurgia da mama, eu tinha uma mama muito grande, sentia muito constrangimento, eu não era feliz, meu autoestima era baixíssimo em relação à minha mama, eu não usava biquíni, eu tinha o maior preconceito, eu não tinha... Isso é uma outra história. Então, quando eu resolvi, depois eu conto em outro momento, minha relação em a mama. E eu resolvi fazer a cirurgia de redução e procurei um médico. E eu já estava com o meu corpo perfeito, amando tudo. Vou deixar aqui também uma fotinho do meu melhor momento que eu estava. Eu já tinha pulado para casa dos 40 tamanho 40. Até algumas coisas eu vestia 38. Eu vou mostrar pra vocês, gente, só um minuto. Esse short, eu não me desfiz dele, porque eu pretendo chegar a vesti-lo. A minha meta é conseguir vestir esse short aqui. Esse short, eu vou deixar a foto aqui do meu melhor momento do meu corpo. Eu estava magra, eu tinha bunda, não tanto, mas tinha, fiquei com perna. E eu conheci uma médica chamada doutora Sarina, eu vou marcar ela aqui, porque ela é uma das minhas maiores incentivadoras para o emagrecimento. E ela disse, não jogue suas roupas de gordo, porque da primeira vez que eu emagreci, eu dei tudo, gente, tudo. Fiquei só com roupa de gente magra. Só que como meu problema não é somente força de vontade e emagrecimento, tem envolvido o metabolismo, hormônio, tudo isso junto, e o problema de compulsão alimentar, eu engordo muito rápido, difícil de perder, o meu metabolismo fica estático. E o endocrinologista disse, talvez você precise até usar medicamento para sempre, porque o seu problema
vai além do peso, né? Vai além do peso. E eu fui trabalhando isso na minha mente e realmente é isso.